passar por uma nova crise financeira. Vanessa Braz conversou com alguns deles e vai mostrar pra gente. Antes da pandemia, os 2 quiosques que João Ramalho administra contavam com 55 funcionários. Atualmente está com 40. Com o novo decreto estadual restringindo o funcionamento de bares e restaurantes das 6 da manhã às 4 horas da tarde, ele teme precisar fazer mais cortes. Fica um pouco difícil, né? A manutenção de toda a equipe, se esse decreto for prolongado, né? Eu acho que todos têm essa mesma consciência que estão no comércio. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, o setor não deveria ser penalizado com uma medida tão restritiva, que certamente irá gerar demissões. Você não está restringindo, você está suspendendo as atividades empresariais daquela determinada empresa. Então, é um dano gigantesco, incalculável, um prejuízo gigante, uma perda de emprego. Lembrando que nós paramos de março a julho, passamos aproximadamente 4 meses parados. Naquele momento, nós cedemos a um acordo com o governo, mas os casos continuavam crescendo. Quando nós abrimos, em agosto mais ou menos, em julho para agosto, a curva era decrescente e assim continuou. O que significa dizer que o nosso segmento não é o culpado pela mudança dessa linha descendente para ascendente. Nós não somos responsáveis pelo aumento do caso de contaminação do Covid. Após as 4 horas da tarde, bares, restaurantes, lanchonetes e similares só poderão funcionar com a retirada do produto no estabelecimento ou com o serviço delivery. Shoppings, galerias e centros comerciais vão poder funcionar das 9 da manhã às 9 da noite, com praça de alimentação até às 4 horas da tarde. E para o cumprimento do decreto, a fiscalização deverá ser feita pela AGVISA, Vigilância Sanitária, PROCONs estadual e municipal, Guarda Municipal e também Polícia Militar. Os estabelecimentos que não respeitarem o decreto estarão sujeitos a multa ou até mesmo fechamento do local de 7 a 14 dias. Com toque de recolher, suspensão do retorno às aulas presenciais, de cultos, missas e cerimônias religiosas, a população de João Pessoa começa a ficar apreensiva, principalmente com a notícia do fechamento da orla e da praia. Para essa comerciante de cadeiras e sombreiros, o impacto será negativo. Muito difícil, né? Porque eu acho que esse decreto não é nem para ver, porque praia é aberta, não é fechada. O sol protege as pessoas, que é a temperatura. Para que fechar? Bota distante um do outro, não tem acabou. Para esse outro comerciante de aluguel de triciclos, o fechamento da orla também preocupa. Como a gente tira o sustento daqui, fica complicado porque a gente não está tendo um amparo nem do governo federal, nem do governo estadual, nem da prefeitura municipal também, né? E para o ciclista, a fiscalização deveria ser intensa para quem não respeita as medidas sanitárias. Como faz uso da orla para a prática esportiva, ele espera que o decreto não seja para o fechamento total da orla. Precisa de bom senso, né? Porque eu nunca deixei de praticar meus esportes. Eu gosto de nadar no mar, eu pedalo e corro. E sempre individualmente com bastante responsabilidade. E incentivo as pessoas a fazerem essa prática, porque inclusive o esporte, ele desenvolve a capacidade cardiorrespiratória da pessoa. Isso é fundamental. Eu penso muito, reflito muito antes de fazer meus comentários, porque temo numa reação que não seja tão boa. Porque às vezes, quando a gente fala o que pensa, é hostilizado, é agredido. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Todo mundo sabe que, primeiro, eu sou evangélica, não escondo isso de ninguém. As igrejas evangélicas e as católicas estão fechadas. Bares abertos. Aí o que é que eu vou dizer a vocês? Infelizmente, tem igreja evangélica que não respeita
o distanciamento social, assim como também igrejas católicas que não respeitam o distanciamento social e acabam que atrapalham aqueles padres, aqueles pastores que cumprem as regras. Por causa de um, todos pagam. Com relação aos bares, funcionando até as 4 horas da tarde. É difícil, sim, para o comerciante ver que para um bar funcionar até 4 horas da tarde não é vantagem nenhuma, porque geralmente as pessoas, quando saem do trabalho, procuram os barzinhos para quê? Para se distrair, para conversar, uns para beber, outros para tomar o seu suco, enfim. Mas o que nós vimos no final de semana, que nós estávamos vendo no decorrer da semana, do final de semana, é que alguns donos de bares e restaurantes também não estavam respeitando as regras determinadas pelos decretos anteriores. Então, por causa de um, todos pagam. O toque de recolher é uma medida extrema? É. É uma medida abusiva? É. Mas se faz necessário, porque, infelizmente, a má educação, a intolerância das pessoas, a falta de se colocar no lugar do outro, causou isso. Mas como assim? No final de semana, na orla da capital, nós vimos aí um festival de aglomerações, pessoas achando que o vírus não está mais aqui. Ontem pela manhã eu fui fazer uma reportagem ali na UPA, do bairro dos Bancários. E na Praça da Paz eu observava, tinha um casal caminhando sem máscara. Gente, a determinação não é que se use máscara. A proteção das pessoas hoje, infelizmente, não só pode ser relacionada à máscara. Por quê? Tem vacina? Tem. Nós estamos vendo aí que pessoas que se vacinaram também estão com coronavírus. Porque a gente não sabe o tempo em que a vacina vai criar o anticorpos necessário para que a doença ou não chegue ou chegue de maneira mais leve. Tudo é muito estranho nessa doença, tudo é muito novo. Até os médicos estão confusos em relação a essa doença. Então, se o corpo médico não sabe ao certo tratar, por que que você, que não tem estudo científico nenhum, que não passou por uma academia de medicina, acha que a sua máscara não pode ser... Não, eu não quero usar porque... Ah, porque me incomoda, eu respiro ruim. Ah, porque me faz mal. Peraí. Aí, por causa da ignorância, eu vou além. Por causa da imbecilidade de muita gente, todos acabam pagando. Tá aí, dono de bar, aperreado com a mão na cabeça, e tem razão. Porque sabe que bar até 4 horas da tarde não dá nada. Quem danado vai para um bar antes das 4 horas? Se todo mundo trabalha o dia todo, não tem condição. Nós, cristãos, estamos impedidos de demonstrar a nossa fé dentro dos templos. E tá todo mundo calado. Por que tá todo mundo calado? Porque que costumeiramente, como eu costumo... Ontem eu estava com o governador aqui nessa tela. E eu pensei em bater de frente com o governador. Oxente, governador, como é que bar fica aberto e a igreja fica fechada? Mas quando eu pensei em bater de frente com o governador, sabe do que eu me lembrei? Os leitos de UTI com mais de 90%. Ah, mas só pega Covid em igreja? Não. Mas nós, enquanto cristãos, temos também que fazer a nossa parte. E se é para proteger e ajudar as pessoas a não propagar esse vírus, que sejamos nós os primeiros a dar exemplo. Não concordo com a igreja fechada. Mas tudo bem. A gente faz o que pode, porque as autoridades, elas são constituídas por Deus. E se elas estão dizendo que é para fazer, a gente tem que obedecer.
Mas, enfim, eu espero que tudo isso passe logo, que a ressaca do carnaval não venha piorar o que já está ruim. Em relação ao toque de recolher,